Hoje eu quero falar de um assunto muito importante para os nossos irmãos, pregadores, ministro, com tanto temor e respeito a eles, pois também assim ministro pela misericórdia e graça do Senhor, porque andando por aí a gente tem visto que a casa dos líderes, dos ministros, dos pastores, os seus filhos, eles na frente dos pais são uma coisa, mas por fora é outra. E a Escritura, ela nos mostra como educar nossos filhos segundo o padrão do céu. Não é como nós queremos ou achamos. Por sermos pregadores, nossos filhos não têm necessidade de ouvir a palavra, pois quando vai ao culto já está ouvindo. Não é assim que diz a Escritura. Você é um pastor, mas você é pai desse filho, dessa filha. E ainda o padrão da Escritura, ela revela que os pais devem instruir a criança, devem ensinar, devem colocar, devem dar bom exemplo. Quantos pastores são ótimos no púlpito, mas péssimos em casa? Quantos ministros são exemplo diante da congregação, mas mau exemplo em casa? Ele pede para a congregação fazer culto nos seus lares, mas ele mesmo não faz na sua casa. Ele se contradiz naquilo que fala, naquilo que prega. E aqui na carta de Paulo a Timóteo, ou seja, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que são recomendações a bispos e a diáconos, a pregadores. O apóstolo São Paulo, ele dá algumas instruções a Timóteo que é tão importante para mim e para você. E quero compartilhar um temor no meu coração para que o Espírito Santo nos alerte, nos acorde. O que vai adiantar pregar para outras pessoas, milhares de pessoas, e a nossa casa não ser bem cuidada, não ser pautada na verdade de Deus, de ver os filhos se perdendo. Do sacerdote Eli, ele tinha filhos, um mau exemplo, está na Bíblia. Eles profanavam a oferta, eles entravam no templo, eles fornicavam. E quantos filhos de pastores são semelhantes aos filhos de Eli, que pegam a oferta e fazem o que quer, que zombam e saem com as irmãzinhas? Vai ver, esse pai não sabe, ou sabe, e finge que não é normal para a idade dele, ele está na puberdade, não, ele é jovem, mas é pecado. E o pecado tem que ser tratado como deve ser. E o filho tem que ser instruído, tem que conhecer a severidade do que é o pecado, a gravidade que é o pecado diante da santidade de Deus. Não é porque é filho de pastor, de apóstolo, de bispo, de profeta, de evangelista, mas ele é filho de um pai. E Deus, quando julgamento, ele não vai dizer, pastor tal, cadê o seu filho? Não, ele vai dizer, você é o seu filho, cadê o seu filho? Por que não instruiu? Ele vai dar conta. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 4 e 5, diz assim: ele, bispo, deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Aleluia! Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja do Deus vivo? Como poderá cuidar? É muito fácil a gente dizer para outra casa,
outra família, colocar tudo em ordem. E que na verdade essa palavra seria para nós, o modelo, o exemplo. E diz aqui que os filhos têm que estar sujeitos aos pais, com toda a dignidade, em obediência. Sabe, você tem que levar, tem que ver. O que adianta ter um grande ministério, apacentar milhares de pessoas aí e te chamar, ter aplausos, um homem de honra, um homem de dignidade diante da congregação, mas no seu próprio lar, que é seu maior ministério, seus filhos não veem isso como a congregação tem visto, porque não vive dentro do seu lar. Como vai cuidar da igreja do Deus vivo? Então é muito importante, e também aqui na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, a instrução de Paulo a Timóteo continua dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a colocar a Tua palavra em prática quando ela vem colocando em ordem a nossa casa. Nos ajuda, Senhor, a compreender a grandeza do que o Senhor tem falado ao nosso coração. É muito fácil pegar na Escritura, nós pregadores, uma revelação e pregar para os outros. Difícil é quando ela vem para nós, vem nos exortando, vem colocando tudo em ordem em nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Parece que não aceitamos. Então aqui está bem claro. Eu acredito que você é um pregador sábio. E quantas vezes já citou esse versículo, mas olhando para o reflexo, olhando para a sua casa, para os seus filhos, essa palavra parece que está longe. Essa palavra parece que nunca foi lida, nunca foi vivida, praticada, colocado, executado. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente, olha aqui, diz aqui, dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ah, mas você pode dizer, não é bem assim não, eu sou um homem de compromisso. O seu maior compromisso é sua família, seu casamento, é seus filhos. É você que tem que colocar a sua casa em ordem. Pedir graça ao Senhor, sabedoria para colocar seus filhos em sujeição. Viver em toda a dignidade. Por que colocar a igreja, isso e aquilo outro, mas a sua casa em desordem? Uma bagunça. Os filhos são como Esaú, profano, fornicadores, prostitutos. Na igreja ainda toca, tá um ministério lá servindo no altar, só porque é filho de pastor. Tem que ser disciplinado também. Ele tem que ver a palavra se cumprindo também quando eles erram. Deus corrige, Deus disciplina o filho que ama. Então, você tem que fazer aquilo que a palavra diz, não aquilo que as suas emoções dizem. Mas é meu filho. Sim, ele é teu filho, mas é filho de Deus também ou não? Te colocar no caminho, para não ser esse filho desobediente, desonrando o seu ministério, dando mau exemplo. E aqui em Tito, Paulo ele vai instruindo mais acerca sobre família, sobre educação de filhos. Capítulo 1 de Tito, versículo 6 diz assim: aquele que for irrepreensível, o bispo,
ou pastor, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Senhor, ajuda-nos, porque eu digo, irmãos, que eu tenho visto aí filhos de pastores interrompendo até culto, correndo no salão, e levanta, vai beber água, vai ao banheiro na hora que quer, como quer. Meu Deus do céu. Meu pai, os adolescentes, filhos de ministros, na hora do louvor ele participa, está lá, ele está no altar, mas na hora da mensagem está num aparelho celular, falando no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Meu Deus, nos ajuda. E ainda estamos pregando e vamos pregar sobre família, e que na verdade deveríamos pregar a nossa família. Devemos nos arrepender pelos nossos filhos, deveríamos chorar, deveríamos sim prantear na presença de Deus, porque os nossos filhos estão profanando a santidade de Deus, a glória de Deus, não estão vivendo como a Escritura diz que eles deveriam viver, e os pais não estão ensinando. Principalmente os pais que vivem da palavra, são pregadores da palavra, ministros da palavra, e muitos estão falhando nessa parte, que eu digo que é o melhor e maior ministério de um pregador, a sua família. E se não sabe cuidar principalmente da sua família, ele negou a fé, e é pior do que o infiel. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Ajuda-nos, Senhor, a colocar nossa casa em ordem. E eu creio que Deus, que assim está agindo, assim Deus está colocando, trazendo a palavra viva dele ao nosso coração, para que coloquemos em prática. Eu quero ler também lá no livro de Jó, capítulo 1. Jó, ele traz uma palavra aqui muito importante para nós que somos pais. O temor de Jó que ele tinha de saber ou ouvir que os seus filhos tinham pecado diante de Deus no coração. Isso é muito sério. Isso aqui deve ser visto, praticado, porque hoje estamos vendo os filhos fazendo o que quer, não só no pensamento, nem no coração, porque isso é oculto aos nossos olhos, a não ser por revelação divina, não vamos saber. Olha o temor de Jó diante da glória e santidade de Deus. Será que meus filhos pecaram e blasfemaram contra o Senhor no seu coração? Já se levantava de madrugada e oferecia sacrifício, que era o tempo, era o entendimento que ele tinha, que era algo aceito na antiga aliança. E hoje nós temos a oração, nós temos o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Hoje nós estamos servindo no ministério, o ministério de Cristo Jesus na terra. E os nossos filhos blasfemando, nossos filhos fazendo coisas, meu Deus, que nem filho do ímpio tem feito, como filhos de pastores têm feito. Meu Deus, ajuda-nos. Que geração é essa de pastores, Senhor, que nós estamos? Que não cuida da sua casa, que não cuida dos seus filhos, e sabem só cuidar as coisas que diz respeito à vida aqui na terra, que é bom, tem que sim, mas quando diz respeito às coisas espirituais, às coisas eternas, fracassam. E querem, meu Deus, ainda ensinar outras casas. E que essa lição de Jó sirva tanto para mim quanto para você. Que
possamos clamar ao Senhor, meu Deus. Será que meus filhos têm blasfemado? Meus filhos têm profanado o teu santo nome, Senhor, no coração? O que eles têm falado por aí nas suas conversações? Senhor, tenha misericórdia de nossos filhos. Senhor, tenha misericórdia dos filhos dos meus irmãos pastores. Em nome de Jesus Cristo.